Shalom, meus amados, graça e paz. Deus é fiel e glorioso, né? Estamos aí na nossa jornada da disciplina, o caminho dos vencedores, certo? Nós temos falado sobre a disciplina, que é o que nos faz ser diferenciado de outras pessoas, certo? O que diferencia uma pessoa da outra? O quanto ela é disciplinada e o quanto ela está querendo se tornar um vencedor, certo? O apóstolo Paulo diz que nós devemos correr a carreira que é nos proposto, certo? A vida cristã, ela é uma carreira, ela é uma jornada, irmão. Não é um dia só. Nós não nascemos de novo para ser crente um dia só ou ser filho de Deus um dia só. Nós nascemos de novo, né? Aceitamos Jesus e somos batizados, nascemos de novo para viver o modelo e a cultura do reino de Deus, certo? Esse é o ponto maior. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina financeira. O que acontece? Muitos de nós somos governados, doutrinados por Mamon e também pelo medo. O medo é a raiz da escassez e da miséria, certo? Eu, por muitos anos, eu tenho aprendido exatamente isso. Eu não sou governado pelas coisas. Eu governo sobre as coisas, certo? Eu não sou governado pelo dinheiro, mas eu governo sobre o dinheiro. Esse é o maior ponto. Existe um caminho, né? Jesus fala que nós não devemos amar o dinheiro, né? O amor ao dinheiro é o senhor de todos os males. O amor ao dinheiro, ele vai gerar um trono, né? Ele vai gerar um trono para que o dinheiro seja o governador das nossas vidas. O que acontece? Nós nascemos num lugar, muitas vezes, que nós vivemos debaixo da falta e da necessidade. E isso acaba sendo o governo sobre nós. Nós começamos a entender na vida de Abraão, que é o que eu quero usar como o padrão para essa live, para essa aula. Quando Abraão é chamado por Deus e ele começa a sua jornada, Deus dá a ele uma promessa, certo? Se você ler lá no capítulo 14, no versículo 17, começa a vitória de Abraão. Deus começa a trabalhar na vida de Abraão no momento que Abraão vence, né? Ele vai atrás dos reis, né? Para resgatar a vida de Ló, o sobrinho. E aí ele vence a batalha e ele encontra com Melquisedeque, né? Que é o rei de Salém, é a história que todos nós conhecemos. E Abraão junta e entrega o dízimo, né? Na vida de Melquisedeque. Daquele dia em diante, tu vai ver no capítulo 15, né? No capítulo 15, depois do episódio que ele entregou o dízimo ao Senhor, Deus se apresenta à vida de Abraão. É muito poderoso. É muito poderoso. Deus se apresenta à vida de Abraão e ele tem uma visão, ele está descansando e ele tem uma visão. Deus dá a ele a palavra que ele precisava. Deus, através do sacrifício da vida de Abraão, né, da obediência, da disciplina dele, de dizimar ao Senhor, né, Deus dá a ele uma palavra. Você vai ser um homem muito grande. Você será uma nação muito grande. E Deus também começa a falar sobre o futuro do povo de Israel. Lá no capítulo 15, versículo 12,
Deus começa a dizer, olha só vou ler um pedacinho para você entender. Então disse Abraão, certamente que teus descendentes, Deus falando a Abraão, tá? Aconteceu que ao se pôr o sol, um sono profundo caiu sobre Abraão, eis que o medo, olha isso, o que caiu sobre Abraão? O medo e grande escuridão lhe sobreveio. As duas fortalezas que se apresentou a Abraão depois que ele dizimou, o medo e a escuridão. Então disse Deus a Abraão, certamente que teus descendentes, está falando para o futuro, certamente que teus descendentes serão peregrinos em uma terra que não será deles, na qual servirão e serão oprimidos durante 400 anos, está falando do povo de Israel no deserto, no Egito. Mas eu também julgarei a nação a qual servirão. Mas após isso sairão dali com muitas posses. Olha que poderoso isso aqui, meu amado. Abraão dizimou ao Senhor, certo? Entregou o que era do Senhor. Deus trouxe uma palavra e deu a ele a visão do futuro. O povo de Israel foi escravo no Egito por 400 anos, o que Deus estava falando a Abraão. Mas eu vou julgar a nação que eles são servos, né? Deus julgou o Egito, certo? E eles vão sair dali livres com muitas posses. Olha a palavra profética, a direção e a direção de Deus, através depois que Abraão dizimou na vida de Melquisedeque. Deus poderia ter feito diferente, não poderia? Poderia. Mas Deus abriu o leque, abriu a visão e abriu a oportunidade e também a restauração da geração futura pela obediência de Abraão, certo? O que eu quero falar para você nessa manhã, meu amigo, nessa live, nessa aula? Que a disciplina que nós temos financeiramente com Deus e seguimos os princípios, ele não só protege as suas finanças, ele não só está sendo o dinheiro que você entrega para a aliança da estrutura da igreja ou dos projetos da igreja. Não é só isso. Isso é o de menos. O ato que você tem com Deus de ser fiel, você está protegendo a sua vida e está libertando a sua geração futura da escravidão e também está liberando sobre eles o direito de ter muitas posses, ser bem-sucedidos, ser abençoados, ser homens e mulheres, né, os seus filhos, seus netos e bisnetos, serem livres da escravidão, certo? A escravidão de Mamon é muito terrível. O medo é o trono de Mamon. A escuridão, o medo, é o trono propício para que os demônios aprisionem as suas finanças. A desobediência, não caminhar na disciplina, não caminhar nos princípios do reino que estão estabelecidos na palavra. Eu estou falando antes de Moisés, antes de Malaquias. Muita gente usa a palavra de Malaquias, né? Que se você não devolver o que é do Senhor, ficam roubando a Deus. Antes, nós estamos falando antes de tudo isso. Deus já tinha estipulado a forma como ele ia nos abençoar. Se você não conhece a história do povo de Israel, eles saem do Egito ricos. Ricos, meu amado. Eles entram em terra, eles conquistam a terra, eles moram em casa que eles não construíram e eles colhem o fruto em árvore que eles não plantaram. Por causa da obediência de Abraão. A obediência desse homem, a obediência dele ao Senhor, de caminhar numa disciplina financeira. Sabe por que a gente não vence nas finanças? Porque somos desordenados, somos revestidos de medo e de escuridão, não temos luz.
A luz da palavra não nos toca, por isso o medo é muito grande. O medo e a escuridão nos roubam do futuro brilhante que Deus tem pra gente. Porque a gente, em vez de sermos governados pela palavra do Senhor, que nos traz sucesso, nós somos governados pelo medo e pela escuridão. Isso vai nos roubando. Isso vai nos tirando do caminho da honra, do caminho do bem-sucedido, do caminho do milagre e do caminho das bem-aventuranças do Senhor. Existe um caminho. Nós precisamos nesses dias destronar Mamon, quebrar o trono do medo, quebrar o trono da escuridão. Nós precisamos andar na luz. A palavra do Senhor nos ensina princípios financeiros poderosíssimos. O seu sucesso financeiro, meu amigo, não está no quanto você trabalha, não está no quanto você é capacitado. O seu sucesso financeiro e a liberdade financeira que você tanto está buscando está enquanto você caminha na luz e na fé. Porque para caminhar nas Escrituras precisa de fé, meu amigo. Deus não nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para usar a fé. Naquilo que você hoje está fazendo, você precisa ser bem-sucedido. Por isso você precisa destronar o medo de entregar a Deus o que é dele, o medo de devolver ao Senhor o que é dele, a escuridão que muitas vezes te rodeia, de não te trazer luz nas Escrituras, é o que te rouba. É o que te rouba. Deus, Ele nos chamou para ter disciplina. Esse caminho vai ser o caminho dos vencedores. O hábito que a gente continua fazendo todos os dias vai nos tornar vencedores ou vai nos tornar escravos. Deus está nos chamando para romper, para quebrar, para desfazer todas as obras do maligno. Por isso, Jesus se manifestou para destruir as obras do maligno. Pega essa. Que Deus te dê luz para que você quebre todas as janelas do medo, para que você possa prosperar e ser bem-sucedido em tudo. Sempre quando nós seguimos em obediência, nós saímos do Egito com posses. Pega essa. Você pode ter sido escravo até aqui, mas se a luz da palavra entrar em você e ela te iluminar e você vencer o medo, você vai sair desse lugar que você está hoje com posses. Deus te abençoe.